o que é esse tal de seguro D&O, né? Parece uma sopa de letrinhas, é uma coisa que quando você nunca ouviu falar, você não consegue nem escrever direito, mas calma, é muito mais simples do que você imagina. D&O é a sigla em inglês da expressão Directors and Officers, que se refere a executivos de empresa. Então, nada mais é do que um seguro de proteção para responsabilidade civil desses executivos. Esses executivos, né, em português, seriam os gestores da empresa, os administradores, os gerentes, os diretores, os superintendentes, enfim, todos aqueles que têm poder de gestão. E por que eles precisariam de um seguro? Porque eles podem ser responsabilizados no patrimônio pessoal deles em virtude de uma decisão tomada na gestão da empresa. Então, imagina, ele é gerente de uma empresa, sei lá, de artigos infantis, né, de artigos de higiene infantis. E aí ele toma uma decisão, ele contrata um fornecedor, esse fornecedor acaba usando alguns componentes que podem causar danos às crianças e ele é processado, né? Ele pode ser responsabilizado e ter de indenizar com o dinheiro pessoal dele por uma decisão que ele tomou ali no momento da gestão da empresa. E ele pode ter certificado de tudo na hora de contratar esse fornecedor e o fornecedor não cumpriu com as regras e ele pode ser responsabilizado. Então, o risco de um administrador é muito grande. A maioria das pessoas que são gestoras nem tem noção do tamanho do risco que elas assumem quando elas aceitam ter um cargo de gestão, né? É curioso que na Europa eles têm uma noção maior, tanto que as pessoas pensam muito quando elas vão deixar de ser um analista, um especialista e passar a ter uma carreira de gestão, porque elas sabem que isso implica mais responsabilidade. Então ela pensa, será que compensa esse salário um pouco maior que eu vou receber, né, e tal? Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa noção, não é um assunto que é muito falado sobre a responsabilidade dos gestores. Então a pessoa, quando vira gestora, ela só pensa nos bônus, né, de agora eu sou chefe, agora eu tenho poder, agora eu vou ganhar mais, eu fui reconhecido, né, eu me destaquei. E ela não pensa que, opa, mas espera aí, o meu patrimônio pode estar em risco. Por isso que foi criado, né, esse seguro, o seguro de responsabilidade civil a administradores. É exatamente a mesma coisa que D&O. Só que D&O é o nome, é a sigla em inglês do produto, do seguro, e responsabilidade civil a administradores é o nome em português. Apesar do seguro chamar responsabilidade civil, ele tem uma série de coberturas na esfera criminal também. Porque o administrador pode responder por crimes ambientais, pode responder por crime de homicídio culposo. Temos alguns casos, né? O caso do Osasco Plaza Shopping, eles responderam por homicídio culposo dos consumidores que morreram na explosão. No caso da Baker, eles também responderam por homicídio culposo das pessoas que morreram em virtude da ingestão da bebida. No caso do Hospital Badim, os administradores estão sendo investigados também por suposta prática de homicídio culposo, por não ter, de repente, cuidado ali das questões de segurança do hospital, né, naquele incêndio que teve. Então, os administradores, eles podem responder por homicídio culposo também. Lembrei, teve um caso na época que eu era de sinistro, que uma empresa automobilística, o administrador estava respondendo por homicídio culposo porque o airbag não foi acionado no acidente, o consumidor morreu e ele estava respondendo, o diretor de produção estava respondendo por homicídio culposo. Quando morre algum empregado também, se não estava usando equipamento de segurança de trabalho, pode responder por homicídio culposo. Você já viu que é complicada a vida do administrador, né? Mesmo que ele não estava lá no local, no momento, enfim, que ele fez tudo que estava no alcance dele, mas se der algum problema, e ele, como era o responsável por aquela área, por aquele setor, ele pode sim ser responsabilizado, ele vai ter de contratar um advogado para se defender e, eventualmente, se for condenado, vai ter de pagar com o dinheiro pessoal dele essa condenação que foi em virtude de uma questão de gestão. E falando em advogado, essa é basicamente a principal cobertura mais utilizada no seguro D&O, porque muitas situações dos administradores são processados e eles conseguem provar que fizeram tudo que estava ao alcance, enfim, né, tudo que era esperado, tudo que era possível, só que custa caro, né? São ações complexas que envolvem a reputação, envolvem o patrimônio pessoal do administrador. Ele precisa contratar um bom advogado e adivinha quem vai ajudar ele?
a policy, o tal do seguro D&O. Ele serve para todas as empresas, os administradores de todas as empresas. Basicamente, as seguradoras colocam como requisito faturar a partir de R$1 milhão por ano a empresa. Então, veja que é uma régua, uma linha de corte bem baixa, né? E atualmente, esse seguro só pode ser contratado pela empresa em benefício dos seus gestores. Então, a empresa XPTO Limitada vai contratar um seguro D&O, ela é chamada de tomadora, em benefício de todos os gestores. Não precisa relacionar o nome de todo mundo, mandar ficha, contrato de cada um. Não precisa nada disso, tá? É só ela contratar que na hora que tiver um sinistro, a seguradora vai pedir a comprovação do vínculo que aquela pessoa era gestor da empresa, enfim, e todas as questões ali envolvidas na regulação de sinistro, tá? Então, o importante é que ele tenha poder de decisão, de gestão para ele estar coberto. Então, se você tem alguma empresa na sua carteira, seja de transporte, obras, engenharia, garantia, no empresarial, no RC, enfim, qualquer empresa, em qualquer carteira, no saúde, no vida, você só precisa ter a SUSEP plena, né? Se você tem uma empresa como cliente, você deve falar sobre o D&O com os administradores dela, ou, né, enfim, com a pessoa que você tem contato, de preferência com os administradores, que vão ser os diretamente interessados, né, em se proteger. Afinal de contas, nesse momento, eles estão lá com o patrimônio deles em risco. Então, é melhor eles manterem o patrimônio deles em risco, ou a empresa contratar uma pólice que vai proteger todos os administradores. Melhor a empresa contratar uma pólice, né? E se você quiser saber mais sobre esse seguro, argumentos de venda, quais são os argumentos quando você vai falar com o administrador, quais são os argumentos quando você vai falar com o sócio, quais são os riscos, exemplos de sinistro, quais coberturas contratar, com quais seguradoras, tem tudo isso lá no Venda Seguro. A plataforma tem mais de 100 aulas sobre D&O, então é bem completo, é tudo que você precisa saber do início, desde o absoluto zero, até se você já trabalha com isso, de quais são as melhores opções para o seu segurado, o seu futuro segurado no D&O, e também o principal, né, aprender a usar argumentos que vendem, porque não adianta chegar lá, né, distribuindo um monte de cobertura, falando um monte de coisa e ele ficar perdido. Ali eu te falo, ó, fala isso, que vai convencer, ele vai contratar, e isso aqui você não precisa falar. E eu aponto também quais são os erros que muitos corretores cometem ao fazer a abordagem de D&O, que acaba destruindo a possibilidade de contratação da pólice. Quais são os argumentos certeiros? Eu te garanto, você vai falar, vai vender. Para você ter acesso ao Venda Seguro, é só clicar no link na descrição desse vídeo, que você tem, ao contratar, você tem acesso imediato, já vai poder ver todas as aulas, o sistema Melhor Produto, os exemplos de sinistro, modelo de apresentação, enfim, quer trabalhar com D&O? Começa agora. Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante. Se você ainda não tem D&O, eu já te falo que a comissão média dessa pólice é R$2.000, não prêmio, comissão. Então, já viu que vale a pena, né? Além de proteger os gestores, é uma ótima oportunidade para sua corretora.